Eu fiz minha trajetória na diplomacia ao longo desses anos, muito voltada para a parte comercial. Mas nós também temos representação nas Nações Unidas, né? Temos uma missão, consciência de que aqui é um mercado ultra competitivo, né? O empreendedor na área de energia tem muita oportunidade, inclusive com linha de crédito, com financiamento. Por isso que se justificou a criação do vice-consulado, que agora vai se transformar em consulado geral. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. E hoje tem um convidado muito especial, meu amigo, conterrâneo, capixaba, lá do Espírito Santo, mas que é um diplomata que faz uma representação diplomática aqui nos Estados Unidos já há vários anos. Estou falando do meu amigo Rodrigo Fonseca. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, uma honra contar com a sua presença aqui. Você com tanta experiência, né? Uma carreira diplomática aí de larga experiência de anos, que vai compartilhar com a nossa audiência, que são basicamente brasileiros, né? Pessoas de língua portuguesa que moram aqui nos Estados Unidos, que têm negócios, que estão buscando qualificação profissional, de como principalmente gerir uma empresa e entender as diferenças culturais, econômicas do Brasil e dos Estados Unidos, e também brasileiros que moram lá no Brasil e que têm interesse de fazer negócio, de mudar, enfim, de morar e viver aqui nos Estados Unidos também, que tem bastante pessoas com essa aspiração lá no Brasil, no que diz respeito aos Estados Unidos, e que o podcast é uma ferramenta aí de repente, poder ajudar. Com convidados valiosos como você, com certeza, são informações valiosas que todo mundo que assiste vai estar absorvendo. Muito obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta, ela é, assim, bem tranquila. Eu gostaria de saber, eu bem como toda a nossa audiência, né? Quem é o Rodrigo Fonseca? Falar um pouquinho da sua história, do seu background e como o Rodrigo chegou aqui nos Estados Unidos, enfim. Se quiser explorar um pouquinho lá do início até chegar na sua carreira como diplomata aqui, com representação já há vários anos nos Estados Unidos, desde já eu te agradeço, meu amigo, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Abel. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando esse espaço com você, a gente que vem conversando já de uma maneira remota há algum tempo, né? Mas nunca realmente sentou para trocar uma ideia e colocar em perspectiva, assim, a experiência que a gente pode levar para o público interessado nessa dinâmica dos negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. De fato, eu tenho muita alegria, né? E também compartilhar nossa origem comum, né? Nosso estado, nós somos capixabas, com muito orgulho. Somos poucos, né? Mas somos aguerridos. Poucos e valiosos, hein? Perfeitamente, não poderia deixar de concordar mais. E aí eu fiz uma carreira diplomática, eu tenho feito, na verdade, né? Iniciada em 1992. Imagine você como passa rápido, né? E entrei no Instituto Rio Branco para fazer a academia, né? O percurso que nos leva a nos tornarmos diplomatas. Eu tenho um irmão, que é o Zé Carlos, né? O Zé Carlinhos, que é embaixador, foi deputado federal lá no nosso estado, que certamente terá tido uma grande influência nessa minha trajetória, né? Eu, antes de entrar no Instituto Rio Branco, de me formar diplomata, eu era advogado, fui advogado formado na Universidade de Brasília. Enfim, tenho 2 filhos, o Luiz Eduardo e o Rodriguinho, aqui eu mando um beijo para eles. E, enfim, meu caro, eu fiz minha trajetória na diplomacia ao longo desses anos, muito voltada para a parte comercial, né? Antigamente nós tínhamos uma certa corrente, né, de profissionais da diplomacia, dos diplomatas brasileiros, que meio que se especializavam no chamado, na diplomacia comercial, né? Então, eu fiz parte a maior parte da minha trajetória no Itamaraty foi voltada para isso. Eu servi nesse particular em postos tão díspares como Paris, quanto Georgetown, na Guiana, quanto mais recentemente Miami, agora Orlando. Antes tive uma experiência mais curta na Ásia, na Malásia, e de alguma maneira sempre embicando para esse lado comercial. São quantos anos já de diplomacia?
Rodrigo? Eu me graduei em 94, mas eu passei no concurso de 92. Então, vamos fazer 30 anos de empossado, mas na prática começou em 92, são 31 anos. 31 anos, cara. Comecei novinho, né? Começou precoce, jovem, né? Precoce. Então, Abel, e foi isso que me motivou na carreira, ajudar, né, sob a perspectiva do interesse brasileiro, os brasileiros a fazerem negócio naqueles países, naquelas praças. Ou lá, ou trazendo aqueles parceiros para o Brasil e ajudando também a fomentar os negócios deles da nossa... Os dois lados, né? Exatamente. Tanto dupla. de lá para cá, quanto daqui para lá. Perfeitamente. Maravilha. Então, eu procurei, nesses anos todos, fazer essa criação de um ambiente de negócio propício ao desenvolvimento de relações e de exercício de inteligência comercial, de, enfim, montagem de missões empresariais, de organização realmente de um espaço de diálogo e de aproximação entre aqueles empresários, aquelas empresas brasileiras com de outros países, que a gente via que podia desenvolver uma sinergia Aqui nos Estados Unidos está quanto tempo, Rodrigo? São 6 anos e pouquinho. Eu cheguei no início de 2017 para atuar no Consulado Geral do Brasil em Miami, né? Que foi quando nós nos conhecemos, nos reencontramos, né, nos Estados Unidos, e chefiei o SECOM, o setor comercial e de assuntos econômicos do Consulado em Miami, geral em Miami, de 2017 até o início desse ano passado, o início de março de 2022. E qual não foi minha surpresa, quando estava se encerrando minha missão em Miami, eu fui convidado, que muito me honrou, a, digamos, ser o responsável, ser o encarregado do então nascente vice-consulado do Brasil em Orlando. Então eu tive a honra de ser o primeiro vice-cônsul do Brasil em Orlando. Que bacana. Missão essa que se iniciou há um ano e agora também já se encaminha para uma outra... digamos assim, uma fase, roupagem do consulado, vai ser até, vai aumentar o escopo e enfim, e eu quero até saudar aí os novos colegas que devem assumir lá no consulado em Orlando e desejar muita sorte a eles. Então, eu me encontro nos Estados Unidos há 6 anos. Bacana. E quando a gente fala de representação diplomática, de que maneira o governo, se é que a gente pode definir assim, uma entidade governamental, correto? Faz uma representação do governo brasileiro em solo americano. Que ações, você comentou de feiras, né, de missões empresariais, mas como você poderia dizer de que forma efetiva que o consulado ou o governo, de uma maneira geral, e todas as suas instituições que compõem, pode ajudar, por exemplo, o brasileiro que está no Brasil, vamos falar do brasileiro que está lá no Brasil, e que tem interesse de fazer negócio nos Estados Unidos, e também não podemos deixar de falar do brasileiro que está aqui, né? Esse brasileiro que empreende, como você sabe, a gente tem uma comunidade brasileira, apesar de pequena, bastante vibrante e com perspectivas de crescimento muito alto. O que esse público, né, esses empresários, esses empreendedores, e aqui nos Estados Unidos todo mundo tem uma empresa, né, Rodrigo? Todo mundo é empreendedor. Todo mundo é empreendedor. É verdade. Independente do que faz. Então, de que maneira que o governo e as suas instituições, seja via consulado, agências de promoção, secretarias, etc., pode contribuir? Porque eu pergunto isso porque muitas vezes não há esse conhecimento, concorda? Verdade. A pessoa acha que o consulado é para tirar o passaporte. A maior parte é essa, não. Eu só vou lembrar que tem um consulado brasileiro quando eu expirou meu passaporte e eu vou ter que ir lá renovar, senão eu não viajo. Eu não volto para o Brasil, eu não saio, enfim. E aí que vai lembrar. Mas não é só tirar passaporte, correto? Não, muito, muito antes, pelo contrário. Na verdade, você tem diferentes, digamos assim, categorias de serviços diplomáticos no exterior, que podem ser o serviço em si, a embaixada do Brasil, em Washington, no caso, e os consulados. A rede de consulados hoje agora com Orlando, são 10. Consulados só nos Estados Unidos somente. Caramba, são 10 unidades que o governo brasileiro tem em solo americano. Exatamente. Eu não sabia. Califórnia tem 2, enfim, Boston, Nova York, Flórida tem 2 agora, com Orlando e Miami. Mas eu tenho uma curiosidade. A embaixada seria a central
e o consulado é como se fosse no grau de hierarquia. Como é que você poderia definir? Na verdade, são autônomas as tá. unidades, no sentido de que elas têm a sua própria, digamos assim, dotação orçamentária, sua própria interlocução com a nossa sede, com a Secretaria de Estado lá em Brasília, né? O que diferencia a embaixada é a representação que ela, enfim, empalma, né, diante do governo estrangeiro. Ou seja, Tá. o governo do Brasil, diante do governo americano, é representado pela nossa embaixada em Washington. Em Washington. Os consulados dizem respeito, sobretudo, à vida dos brasileiros. Ou seja, onde tem brasileiro, teoricamente, tem que ter um consulado geral, um consulado, um vice-consulado, dependendo do, enfim, do tamanho daquela comunidade. E são 10, né? Olha só, gente. Uma informação que eu, particularmente, não conhecia. Temos 10 escritórios, né? Representação, localidade física. Somando embaixada e consulados. E consulados, né? No território americano. Que bacana. Isso sem contar também, assim, isso nós estamos falando do ponto de vista bilateral, Brasil e Estados Unidos, né? Sim. Embaixada e consulado. Mas nós também temos representação nas Nações Unidas, né? Temos uma missão diplomática, a delegação do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, que fica em Washington. Também temos uma representação junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, também. Perdão, a ONU fica em Nova York e a OEA em Washington, né? Então, para além desses 10 postos diplomáticos, tem essas duas representações diplomáticas multilaterais, né? Que bacana. E onde que tem mais brasileiro aqui, Rodrigo? Que estado hoje? É a Flórida, é Massachusetts? Assim, a jurisdição do consulado de Boston se notabilizou durante vários anos por ter uma concentração muito expressiva de documentos e de atendimentos ao público que fazia crer, até alguns anos atrás, que ali sim residia a maior parte da nossa comunidade nos Estados Unidos. E quando a gente fala de Boston, mas nós estamos falando, na verdade, toda aquela macro-região ali do Nordeste. New England ali, né? Exatamente, de Connecticut para cima, né? Nos últimos anos, o que tem sido observado é um incremento da presença brasileira aqui, primeiro no sul da Flórida, né? E esse incremento se dá por dois motivos. O primeiro é de brasileiros vindos do Brasil, sobretudo a partir de 2014, com a crise econômica, a recessão, né? Imaginei. E no segundo momento... Eu cheguei aqui em 2016. Foi nos anos mais difíceis, né? De crescimento, de decréscimo, né? Do PIB. Do PIB brasileiro, a crise. 10% de perda de muita gente veio naquela época. Compra, exatamente. E então muita gente veio do Brasil para cá, para Flórida, sobretudo para cá, para o sul da Flórida. Sim. E muita gente veio também já da segunda, terceira geração, lá do Nordeste dos Estados Unidos. A gente estava há muitos anos em Boston, Nova Jersey e tudo mais, para a Flórida também. E esse movimento se intensificou, sobretudo com a pandemia, porque por uma série de motivos, né? Isso eu me refiro digamos assim, às famílias brasileiras que vieram do Nordeste, da Flórida, da região de Boston e adjacentes, Nova York, Newark, com direção por causa do clima mais barato, as casas maiores e tudo mais. Isso facilitou. Isso e poder trabalhar de casa também, talvez? Exatamente, perto da praia, né? Isso facilitou. Isso, de um lado, facilitou, mas também incrementou em muito os preços, né, dos aluguéis e tudo mais aqui, né? Então, esse fenômeno. E, portanto, dentro dessa nova conjuntura, a partir de 14, é nítida enfim, o aumento da população, do contingente populacional da comunidade instalada primeiramente no sul da Flórida e agora cada vez mais indo também na direção de Orlando, onde eu trabalho. Sim, eu acho que é um fenômeno novo, assim. Eu não sei, eu não tenho números, eu até tenho curiosidade, né? Talvez você saiba. Acredito que hoje Orlando,
atrai muito mais brasileiros do que até aqui a região de Miami, né, do sul da Por Flórida. incrível que pareça. Imagina. É por isso que se justificou a criação do vice-consulado, que agora vai se transformar em consulado geral. Ou seja, Orlando, menos de um ano de existência do vice-consulado, foi tão demandado pela crescente comunidade, não só de Orlando, claro, da Central Florida para cima, né? A Flórida setentrional, que eles falam, que teve que, enfim, aumentar a sua infraestrutura, vai contratar mais gente, vai ter que não tinha antes, que ter uma área dedicada, para além do serviço de assistência consular e trabalho consular, propriamente dito, né? Mas vai ter que ter um SECOM, como esse que eu chefiei em Miami, comercial, cultural, que é uma demanda também da comunidade lá de ter uma ação governamental, que nós somos o veículo disso, o consulado, né, para adotar escolas e espaços com a língua portuguesa, para facilitar a vida dos nossos concidadãos. Então, assim, assim, inegavelmente cresceu de uma maneira dramática ao contingente demográfico brasileiro na Flórida. E hoje, respondendo a sua pergunta, portanto, estima-se que aqui tenha, na Flórida como um todo, a maior concentração de brasileiros de todos. E você tem, não sei se vocês já fizeram, o consulado, enfim, alguém fez algum estudo com números, por exemplo, quantos brasileiros moram aqui nos Estados Unidos? Existe uma estimativa? Eu sei que é difícil, né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião lá em Orlando, cedo, com algumas lideranças lá da comunidade, e essa questão veio à tona, assim. Mas nós trabalhamos com estimativas que dão um número em torno de 450 mil brasileiros na Flórida como um todo. Na Flórida. Um pouquinho mais aqui no sul da Flórida, né? Miami. Aqui essa região. Toda essa, Boca. Exatamente. Broward, né? E o restante de Orlando para cima. Tampa também é uma região que está crescendo muito na atração de brasileiros. Mas e nos Estados Unidos como um todo, você... Eu acho que tinha um número em torno de quase 2 milhões de brasileiros. 2 milhões, caramba. Exatamente. Que é um número, vamos dizer assim... Muito expressivo, muito expressivo. E você se lembra que o brasileiro, até há algumas décadas, não era exatamente digamos assim, um povo dado, nós, né, a fazer essa diáspora. O brasileiro não saía em grande número, não saía. Você tinha aquela concentração, claro, em Boston, né? O pessoal sobretudo lá do nosso estado vizinho, Minas Gerais, o governador Valadares, né? Na Europa, em alguns pontos, mas de uns anos para cá, eu acho que faz parte até da própria dinâmica da economia mundial, a globalização, as pessoas buscam novos horizontes. Né? E mudou o perfil do imigrante também durante os anos, né? O imigrante que vinha para o Brasil, sei lá, no início da década de 80, tinha um certo perfil, o imigrante que veio a partir desse novo ciclo, vamos chamar assim, como você falou, a partir de 2014, tem um outro perfil, enfim, acho que foi mudando um pouco também a questão do perfil, e acho que a gente conversa e deve concordar, que no início vinha a pessoa para fazer que ela fazia a América, né? E muitas vezes vinha trabalhar com muito esforço, dedicação, mas para criar uma estrutura para eventualmente voltar para o Brasil. Exatamente. E hoje, me parece, em alguns casos, aí eu me incluo, as pessoas vêm para cá para constituir a vida e carreira aqui, ter sua vida aqui, educar os filhos aqui. Não pense em, de repente, voltar. Não, e sim criar raízes e fixar mesmo aqui, não é? Eu tenho percebido. De repente, você que lida com muito mais gente... Eu noto isso também, é verdade. O perfil vai meio dentro dessa direção que você aponta aí. Muita gente, como você mesmo também disse, se auto-intitula empreendedor, o que é muito louvável. A nossa, digamos, imagem junto às demais comunidades aqui, estrangeiras, e junto à comunidade local, aos americanos, é de que nós somos um povo trabalhador, ordeiro, que se adapta bem às circunstâncias locais e tudo mais. Então, é verdade isso. Mudou o perfil. Por outro lado, eu também noto que há, não raro, famílias que optam por voltar. Também.
Está tendo esse movimento também. Porque não deu certo, ou porque se frustrou por algum motivo, ou porque as coisas deram uma melhorada, ou, enfim, pacificaram em algum sentido. Mas, assim, não é difícil ver gente querendo voltar. Ou também por causa de problema de visto, né? Tem a questão imigratória claro, e tem a questão também da pessoa se encontrar aqui, né? Aí nós vamos entrar num tema que é importante. E você que lidou, né, na Secretaria de Comércio, então você lidou com bastante empresários, com negócio. Qual que seria, na sua opinião, o maior desafio para um empreendedor brasileiro aqui nos Estados Unidos? Olha, essa é uma boa e desafiadora pergunta. Na verdade, eu acho, e profissionais como você certamente atestarão com mais nitidez esse comportamento, eu acho que muita gente vem meio sem se preparar, sem fazer o dever de casa, achando que pode resolver tudo sozinho e achando que pode transplantar um modelo que deu certo do Brasil, de negócio, pura e simplesmente repetindo essa atividade aqui. Não é assim. Então, é por isso até que eu sempre recomendo as pessoas que procuram lá, nos procuram de uma maneira geral, que tenham um profissional como você e como outros tantos, Claro. Que prestam esse tipo de consultoria para mostrar os caminhos, para não dar margem a que essas pessoas de boa fé venham do Brasil, às vezes vendem tudo que tem lá para tentar a vida aqui e quebra a cara, né? Isso a gente vê também, lamentavelmente. Então, eu acho que o desafio do brasileiro é esse, ter consciência de que aqui é um mercado ultra competitivo, né? Muito maduro, onde todo mundo do mundo quer estar. Não é verdade? É o maior mercado, né? É o maior, planeta. Tem bastante liquidez, mas é a maior competição. Porque então, assim, todo mundo que participa. E a competição ela é muito mais acirrada. Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer o dever de casa, tem que ver se é isso mesmo que você quer. Tá? Às vezes, depois de um estudo com um profissional mais aprofundadamente, você vai se dar conta, não, é melhor eu ficar aqui no Brasil mesmo, ou fazer negócio em outro país. Tipo assim, vai vir para os Estados Unidos, vai jogar a Série A. Exatamente. Não vai jogar a Série B. Tem aquela piada, né? Que o brasileiro, para voltar com $1 milhão para o Brasil, tem que ter trazido 2, né? Tem que ter trago 2 para voltar com um. Ele vai investir. Tá vendo? Você que está aí no Brasil, nem tudo são flores, né? Porque às vezes o brasileiro, aí eu tô falando do Brasil, que está lá no Brasil, ele imagina ou idealiza a vida nos Estados Unidos como se fosse tudo muito fácil, todo mundo que está nos Estados Unidos está rico, cheio de dinheiro. É verdade. E idealiza muita coisa. Aqui realmente tem acessibilidade, é fácil de você conseguir, sei lá, um mínimo de dignidade, comprar uma casa, ter um carro bom, ter um certo nível, né, de conforto. É muito mais acessível do que no Brasil, mas isso não quer dizer que é uma vida fácil, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário, e você tem que lidar com questões culturais, comportamentais, com as quais às vezes você não está preparado. Não, né? Você achar que você vai fazer exatamente, repetir a fórmula que deu certo no Brasil aqui, não. Nós vemos no dia a dia muita gente grandes empresas, não é verdade, Abel? Grandes empreendedores, grandes conglomerados até que vieram para cá e tiveram que dar meia volta, né? Temos exemplos, inclusive, convém citar os nomes, mas de restaurantes, cadeias famosérrimas no Brasil, né, de grande sucesso no Brasil, que empreenderam, abriram seus estabelecimentos aqui, principalmente em Miami, e que não conseguiram prosperar, fechar as portas. Exatamente. Investimentos, depois de um ano monstruoso, exatamente. Investimentos altíssimos, né? Uma estrutura muito boa. Alguns eu até visitei e gostava muito, mas quer dizer, não teve uma demanda mínima necessária para justificar. Porque não foi feito digamos assim, o rebranding, né? Para atender o gosto local. Né? O americano, principalmente. Exatamente. Isso é um ponto que você falou do brasileiro, na sua visão, interagindo também com as autoridades americanas, a imagem do brasileiro é positiva, correto? É muito positiva. Isso é um asset que nós temos. Isso aí é
é um capital reputacional que nós temos que usar em nosso favor. Isso aí, realmente, nós não temos, digamos assim, nós não projetamos a imagem de um povo que não se adequa ali aos costumes, né? Que se organiza digamos, em gangues. O brasileiro não, é ordeiro, é trabalhador. Sobretudo em Orlando, tem uma grande identificação com movimentos religiosos, né? Com igrejas. Então, digamos assim, uma comunidade muito notadamente caracterizada pelo aspecto familiar, né? E de ser de boa paz, né? Que bacana. E o muito legal. americano reconhece isso, né? Sem dúvida. Eles querem trabalhar com o brasileiro. A mão de obra do brasileiro é qualificada e é requisitada de maneira intensa, enfim, nos Estados Unidos como um todo, né? E outra coisa importante para lembrar é que o brasileiro tem a dificuldade da língua, né? E esse é uma questão que a gente tem que trabalhar aprimorar. muito. Né? Muitos brasileiros vêm para isso, é um outro tópico para quem está também assistindo, que está no Brasil, porque é engraçado os Estados Unidos que você pode até vir para os Estados Unidos, conseguir um green card e você nem precisa falar inglês. É muito estranho isso, mas é a verdade. Não é um pré-requisito ser proficiente em inglês. Mas é evidente, se você vai vir para os Estados Unidos, né, Rodrigo? Claro. Você precisa falar inglês. Porque é a língua oficial. Ou espanhol, né? Ou espanhol, pelo menos. Curiosidade, aqui nos Estados Unidos, documento oficial, carta do governo, do IRS, que é a Receita Federal Americana, vem em inglês e espanhol. Inacreditável. Que é como se fosse uma segunda língua, apesar de não ser uma língua oficial, mas quem fala espanhol se dá bem aqui também. Certamente. E essa é uma qualificação que o brasileiro precisa aprimorar, a capacidade de se comunicar em outras línguas, né? Mas apesar disso, nós temos digamos, uma imagem tão positiva, tão pacífica, assim, de uma maneira geral, que nós superamos essa dificuldade, essa barreira da língua com o nosso talento e nosso, no bom sentido, nosso gingado. Né? O jeito de uma forma positiva, não um jeitinho, não, um jeito brasileiro. É um jeito positivo, nós somos criativos, né? Enfim. E no caso da Flórida, é importante ressaltar, para além desse nosso capital, né, de imagem positiva, nós somos o maior parceiro comercial do Brasil com a Flórida, né? E a Flórida é o terceiro PIB dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos falando de um estado que tem um PIB de $1 trilhão, né, em torno disso. É quase o PIB do Brasil, que é 1,6. Exatamente. Né? A Flórida tem mais de 50% do PIB de São Paulo, né? E Exatamente. Mais da metade do PIB brasileiro. Quer dizer, é um estado ultra relevante da maior economia do mundo. Exatamente. E o Brasil, para esse estado, nosso estado onde nós estamos, é absolutamente fundamental para o equilíbrio da economia, para a geração de renda, de empregos também, né? Eu me lembro uma vez, eu tive uma audiência com o então governador daqui, o Rick Scott. Aí me apresentaram, não sei o quê, e ele falou uma coisa que eu não me esqueço. Nós temos que cuidar muito bem do Brasil, porque se o Brasil vai mal, nós vamos para o sal, né? Na crise de 2008, quem segurou a economia da Flórida, sobretudo, foram os investimentos brasileiros em real estate e veio muito wealth management, veio muito. O brasileiro não parou de investir, né? Então isso que deu sustentação na visão do governador, né? Hoje senador. Então assim, o Brasil realmente tem que se valer desse ponto, dessa característica de ser um parceiro confiável, forte economicamente, próximo, está ali no nosso hemisfério, né? Para continuar fazendo negócios cada vez mais prósperos nos Estados Unidos, mas a partir da Flórida. Não é nem necessariamente, Abel, se me permite, nos Estados Unidos, mas com os Estados Unidos. Às vezes você vai atrair, às vezes não é essa que é a ideia. Né? Empresas americanas para fazer negócio no Brasil. São 3 os pilares da nossa atuação comercial enquanto diplomacia comercial, né? É fomentar as exportações de bens e serviços, atrair investimentos e apoiar, e é isso que a gente pretende fazer no nosso dia a dia, e você também, o brasileiro que
as empresas que procuram se internacionalizar. Ao se internacionalizarem essas empresas, ou seja, terem sucesso, ao adotarem modelos adaptados à realidade do mercado daqui, certamente isso vai repercutir positivamente na geração de emprego lá na matriz, enfim, na remessa de divisas, na absorção de métodos tecnológicos de gestão, troca de experiência, enfim, você tem só vantagem quando você internacionaliza a economia. Então, o Brasil, acho que tem essa história que o Brasil sempre foi uma economia muito autarquizada, né? Um pouco fechada também, muito fechada. Para não dizer fechada. Então, a gente tem que saudar todo dia a coragem, com todas as dificuldades que a gente aponta, e os riscos e as cascas de banana que ele pode enfrentar, do empreendedor e do empresário brasileiro que se arrisca a fazer negócios fora, mesmo nos Estados Unidos, que é um país com segurança regulatória. E quando você fala Estados Unidos, você falou a Flórida é o maior parceiro, né, do Brasil. Você diria, então, hoje que Miami é um principal hub, mais até do que Nova York, para as empresas brasileiras de base? Tipo assim, eu tenho percebido, eu não sei, eu não tenho esse dado, por isso que eu tô, de repente, você, através, né, da diplomacia, você tem essa informação mais acurada. Mas eu lembro que antigamente você via qualquer... Eu estou falando um pouco de empresas maiores, né? O escritório era Nova York. Nova York sempre era como se fosse o centro. E hoje eu tenho percebido muitas empresas vindo para Miami, correto? Sem dúvida nenhuma. Eu tenderia a dizer que sim, que a Miami está rivalizando cada vez mais com Nova York, sobretudo a partir da crise da pandemia, na questão de se consolidar com a praça de negócios internacionais nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, já há 2, 3 anos, na pandemia em diante, Miami, a Brickell se tornou a segunda maior concentração de wealth management groups e hedge funds depois de Wall Street, né? Então, ela sim, passou Boston, que eu acho que era a segunda, e outras praças aí. Então, Miami é um hub do capitalismo internacional cada vez mais forte, né? E muitos brasileiros vindo, né? Que me falaram. Claro, tem um amigo que me falou assim: a Brickell é a nova. É a Faria Lima. É a Faria Lima, é a Faria Lima brasileira nos Estados Unidos. A Brickell Avenue é uma importante avenida que fica em downtown Miami, aqui no sul da Flórida, e que tem conglomerados de escritórios, bancos, wealth management, enfim, asset management. E vale a pena quem vier em Miami visitar, uma área muito bonita, né, uma região muito bonita, e que os profissionais do mercado financeiro têm dito que é como se fosse a Faria Lima aqui em Miami. Faria Lima, importante centro financeiro no Brasil, né, lá em São Paulo. É verdade. Não, a Brickell é a Faria Lima misturado com Wall Street. Né? Pois é. Que acaba fazendo, né, esse mix de negócios. Né? Porque Miami assim, é um hub fundamental, cada vez mais cosmopolita, né? Mas ela na minha avaliação nesses anos aqui, tem também de antes, a gente sempre frequenta, né? Miami se valeu muito da riqueza dos nossos países latino-americanos, né? Que vinham aqui como digamos assim, o capital dos nossos países, né, latino-americanos, viam Miami como uma espécie de porto seguro, né, de safe harbor para os investimentos dele, segurança jurídica e tudo mais. E aí isso acabou concentrando muito dinheiro e criou um círculo aí de atração de outros negócios, né, para além só do mercado financeiro. É uma cidade também muito vocacionada, e a gente mexe muito com comércio exterior no Espírito Santo, né? Para a logística, né? Miami, e aí eu diria também aqui pertinho, Port Everglades, né? Então virou uma área fundamental para o atividade portuária muito forte, né? Intensa. Intensa. Então Miami é isso sim. Agora, não se pode perder de vista, Miami, eu acho que ela se debruça sobre a riqueza do
de Miami para baixo, assim, do Latinoamérica, né? Latam, o Caribe, essa coisa toda. E não que ela não comece a atrair capitais de outras partes do mundo. Cada vez mais você vê, enfim, na Mas rua, russo, mas o foco é Latinoamérica. Mas é como se fosse um hub para a América Latina nos Estados Unidos. Financeiro e logístico, né? Já Orlando, que é ainda muito mais acanhada, mas tem vocação para, sobretudo no aspecto logístico, de comércio mesmo, de bens, para ser um hub digamos assim, de interiorização da presença do Brasil para os estados do norte dos Estados Unidos. Então, entende? Você tem na Flórida, para o empresário brasileiro, na minha opinião, duas opções de entrada. Para aquele que vem com muito dinheiro e tudo mais, é Miami, né? E que tem grandes corporações por trás. Agora, para aquele que quer crescer e quer explorar de Orlando, do Central Florida para cima, para a logística, pegando ali as Carolinas, até mesmo virando ali para o Golfo do México e Texas e tudo mais, é Orlando com Tampa, né, talvez. Então, é um estado, assim, para quem quer empreender e ter sucesso nos Estados Unidos, fundamental para o brasileiro, a Flórida. E é um estado que estimula o empreendedor, porque tem vantagens tributárias, né? Aqui na Flórida, contribuindo com o que o Rodrigo falou, o estado não tem a incidência do income tax para indivíduo, né? Estadual. Federal, obviamente, todos têm que recolher e pagar. Mas o estado da Flórida, para indivíduos, não é devido, ou seja, não se cobra o imposto de renda individual, que é uma vantagem, comparando, por exemplo, com a Califórnia, com Nova York, com estados do norte, onde que se cobra, né? Então acaba aumentando a carga tributária, sem contar também que tem vários incentivos aqui na Flórida para novos empreendimentos, né? Tem zonas de atração de investimento, não sei se você está familiarizado com isso também, que dependendo do projeto, existem incentivos de isenções, enfim, e benefícios que vai variar, né, de acordo com o tipo de empreendimento, a zona onde vai estar sendo localizado aquele empreendimento, que ajuda bastante, né, nesse sentido. Sem dúvida. A Flórida tem um estado, tem digamos, um departamento, uma espécie de órgão de fomento a negócios, que você conhece, é o Enterprise Florida, né? Eles têm toda uma linha de incentivos, os mais variados, renúncia fiscal e terrenos e tudo mais. Diferimentos, né? Exatamente, para empresas que queiram se instalar aqui. E evidentemente que eles buscam desconcentrar, né? Tirar um pouco desse eixo Orlando-Miami e colocar coisas mais para o norte. Pensacola é uma região que tem crescido muito, Jacksonville, né? E vale até a pena explorar essas possibilidades. E se for negócio voltado para a economia verde, para, enfim, transição energética, tudo que diz respeito à energia solar, enfim, as coisas que são necessárias hoje adotar para uma nova, né, exigência, né, uma nova era pós Acordo de Paris, ESG e tudo mais, você contará certamente com o apoio aqui, não só da Flórida, nós estamos falando da Flórida, nós estamos aqui agora, né, mas assim, os Estados Unidos como um todo tem buscado parcerias, o que eles chamam, tem um fenômeno interessante, Abel, chamado, a gente fala muito daquele questão sobretudo depois da pandemia, né, do nearshoring, do friendshoring, ou seja, trazer empresas, sobretudo no âmbito industrial, para perto, né, para o friendly shoring, para perto daqui, ou devo trazê-las de volta para os Estados Unidos, ou então incentivar empresas a produzir os insumos industriais dentro do nosso cercanias aqui, né? Próximo, né? Que poderia beneficiar o Brasil. E tem um conceito muito interessante que é o power shoring. É você justamente produzir com energia limpa aqueles insumos e aquelas produtos, né, que o consumidor americano vai precisar
de utilizar, mas só vai consumir se não for, enfim, ambientalmente insustentável, degradante, né? Então, e para esse power shoring, há toda uma linha de financiamento, está tudo no escopo enfim, do governo recente, do governo Biden, né, de anti-inflação, a questão do CHIP Act, né, que está em voga também. Então, assim, para o empresário brasileiro, para o empreendedor, para as startups brasileiras, para o empreendedor da área de energia, tem muita oportunidade, inclusive com linha de crédito, com financiamento e tudo mais. Isso que eu ia te perguntar. As linhas de crédito para um empreendedor brasileiro, como é que você avalia? A questão do processo, facilidade? Utiliza-se, em sua maioria, não sei se você está familiarizado com isso, um project finance, onde que o próprio projeto serve como colateral, fluxo de caixa, ou empresário. Porque eu tenho muita experiência, no Brasil, atuei muito tempo, fazendo estruturação de negócio, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eu sei do SBA, que eu atendo small business, né? Linhas do SBA, onde você tem lá um certo colateral, o procedimento é bem simples comparado com o Brasil, mas existe. Agora, essas linhas oficiais, vamos dizer assim, subsidiadas, eu não tenho experiência, eu não sei como é que funciona ainda, eu preciso me familiarizar mais, não sei se de repente você já lida, Banco Mundial, o BID, enfim, se isso de certa forma, existem dotações, alguma coisa que vai atrair o empreendedor, entendeu? E se o empreendedor brasileiro que está aqui, ele também teria direito a acessar essas linhas ou não? É isso que eu estou falando. É importante. Hoje eu ouvi uma entrevista de uma pessoa, de uma funcionária, acho que até diplomata do Departamento de Estado, dizendo que o Departamento de Estado, que é o nosso Itamaraty, né, junto com o Departamento de Comércio, estão finalizando um documento, acho que para ser lançado em abril, justamente definindo os critérios para a concessão de linhas de crédito, chegando aos limites da questão do colateral e tudo mais, para, enfim, industriais ou empresas ou iniciativas ligadas à área da descarbonização da energia, da economia e sobretudo, da hidrogênio verde. Então, assim, isso ela falou para o contexto de uma plateia brasileira até. Então, o Brasil é mais que bem-vindo, porque nós temos exemplo a dar nessa matéria. Nós temos mais de 65% da nossa matriz energética é limpa. Por isso que ela falou desse negócio do power sourcing. Então, assim, quem tiver... Estou dando um exemplo aqui. Tem outros na área de gaming e outras matérias, alimentos e tudo mais. Tudo que envolver inovação, mas de uma maneira realmente em linha com que as pessoas... Mas essas linhas financiamento, grant do governo americano? Tem de tudo, tem de tudo. Maravilha, é bom saber. A gente tem que ver, quem sabe nosso novo ciclo profissional a gente não vai conseguir ajudar nessa matéria, processo, nesse né? processo. Que é muito interessante. Tem muito dinheiro, aliás, não falta dinheiro, tem que ter projeto e tem que ter as pessoas certas, os profissionais certos para Mas é uma dúvida recorrente do empresário brasileiro, concorda? Assim, que você deve ter se deparado com várias... Como é que é a questão de acessar as linhas de crédito? Nos Estados Unidos, né? Ou linhas oficiais, enfim. A gente, digamos assim, referencia ali, procura a Enterprise Florida, o Departamento de Comércio, enfim, o Select USA, os órgãos de fomento. Os órgãos de... No meu caso, como diplomata brasileiro, a gente tenta buscar abrir linhas para empreendimentos lá. BNDES, tudo mais. Que ele capta aqui para investir lá. Exatamente. E também tem a questão da exportação, né? Quais são os itens hoje, Rodrigo? Você sabe que o Brasil exporta, principalmente para os Estados Unidos? Os Estados Unidos são um país que competem diretamente conosco no segmento agroindustrial, como você sabe, né? Nós concorremos
em vários itens, né, da pauta, e às vezes nós ultrapassamos os Estados Unidos, às vezes eles em soja, em carne, mas o fato é que no agronegócio nós somos concorrentes e não se discute isso. Porém, na área industrial nós temos um upside, nós somos um importante exportador de manufaturados, né? É um país com o qual nós temos, é um país, digamos assim, avançado, com o qual nós temos uma relação de exportação importante, né? De produtos acabados, né? Então, nossa pauta nesse contexto, em 22, foi a maior, até por causa da comparação com 2021, que estava tudo parado, foi a maior enfim, bateu um recorde histórico, não sei anualizar isso, mas nós chegamos a quase 90 bilhões de dólares. A maior parte disso é proveniente do segmento manufaturado, né? Essa é a nossa pauta, né? Produtos de maior valor agregado. Você sabe me dizer o produto específico? Assim... Você teria um produto que seria, tipo assim, um carro-chefe? Isso, carro-chefe. Nós exportamos muito, não sei se cabe aqui falar o nome da empresa, mas nós temos um movimento intercompany muito importante, muito sofisticado, das grandes empresas de siderurgia que estão lá na Tampa. Nós temos uma grande multinacional, que é a Gerdau ali, sim, né? Então, a Embraer também? A Embraer também por ali, em Jacksonville aqui e tudo mais. Você tem toda uma... Eu já fui no avião da Embraer aqui, não me lembro qual a... E é exportação nossa. Exportação eles também reexportam para o Brasil, mas enfim. Não, né? No Embraer aqui nos Estados Unidos, eu não me recordo qual foi a companhia aérea. JetBlue deve ter sido. Acho que foi a JetBlue. Era o Embraer, produzido no Brasil. Não. E para além disso, Abel, nós exportamos coisas assim, a gente não se dá conta, nós somos grandes exportadores, aí não só para a Flórida, para os Estados Unidos, para o Canadá, de material de game. Olha só. Nós somos importando, nós somos competitivos nesse segmento, na parte de design e tudo mais. Na área de alimentos e bebidas, nós temos também grandes empresas que exportam produtos acabados, né? Grandes empresas estão, inclusive, instaladas aqui. Frutas, não? Frutas. Mamão. Cafés especiais. E lá no Espírito Santo tem bastante, né? Café e mamão. Agora. Café e mamão, tem bastante exportador. Eles vêm para os Estados Unidos bastante, eles também exportam muito para a Europa, né? Muito para a Europa. Para o Japão. Né? Para o mundo inteiro. Por incrível que pareça. Eu me lembro uma vez que fui num supermercado, foi lá em Orlando, e eu vi um mamão que era produzido Capixaba de Linhares. Lá na terra. Eu tirei a foto, mandei pro pessoal do grupo do WhatsApp, um abraço pro pessoal do WhatsApp. Eu mandei, olha aqui, o mamão lá de Linhares. E todo orgulhoso que eu comprei o mamão de Linhares aqui nos Estados Unidos. Excelente qualidade. Sim. Muito bom produto. Daí, assim, para falar também das coisas lá da nossa terra, rochas ornamentais é uma indústria que movimenta perto de $1 bilhão aqui nos Estados Unidos, né? Vem lá de São Nova Venécia, São Domingos do Norte, Cachoeira. Chega aqui, lá em Porto Canaveral, chega aqui em Fort Lauderdale. Então, nós temos uma digamos assim, uma cesta, né, de itens e de produtos muito variados, que são exportados para cá. Isso sem mencionar a pauta de serviços. Nós exportamos muita franquia. Você tem grandes cadeias que deram certo, que não são aquelas que a gente mencionou anteriormente, que é a exportação de know-how, de tecnologia. Exatamente, de design. Na área de economia criativa, nós também temos uma pegada cada vez mais importante aqui, em aspectos de moda praia e tudo mais. Sempre que tem que melhorar um acordo ali assinamos um acordo de facilitação de um protocolo, né, que atualiza o acordo comercial que nós temos nos Estados Unidos, mas assim, sempre tem que colocar em perspectiva que há espaço para melhorar a qualidade das exportações e o volume delas também, mediante a cor. E você considera, nessa questão dos acordos, os Estados Unidos um país aberto
ou um caráter protecionista, ou depende do produto? Depende do produto. Na área, por exemplo, de que é o etanol, corrente, exatamente. Eles já são bem, né? Depende a carne nossa, né? Durante muito tempo teve dificuldade de entrar, né? Tem algumas barreiras que têm que ser endereçadas, né? Produtos lácteos, né? Mas enfim, para isso que nós estamos jogo, aqui. Né? É do jogo. Exatamente. É do jogo. Faz parte do game. Não tem jeito. Tem todo que mundo negociar. defende o seu, né? E o Brasil, por outro lado? Como que você imagina, para o produto americano que entra lá, para o investidor americano que investe lá, fazendo a via agora inversa, né? Não, assim, do que você acompanhou, né, na sua experiência, que você viu? A economia do Brasil é tida como uma economia fechada, né? O grau de internacionalização ainda é pequeno no Brasil. É baixo, exatamente. O comércio exterior ainda não tem não é incrível, né? Uma centralidade. Por que você acha que o Brasil é tão fechado, hein, Rodrigo? Da Qual a razão? É cultural, né? A gente, durante muitos anos, se cevou naquela cultura da substituição de importações, né? Foi importante em um determinado momento para, sobretudo nos anos 50, né? O governo Juscelino, para adotar o Brasil. Tinha reserva de mercado de informática, tudo. Lembra? A gente produzia de cerveja, carro, mais recente, exatamente. Quer dizer, no primeiro momento foi útil, teve um papel, uma importância histórica, porque o Brasil virou um país industrializado, né? Devido, você acha, a essa política de substituição que ajudou de importações, forçou a criar a tecnologia. Urbanizou, né? Enfim, deixou de ser um país rural para dependente quase que exclusivamente da exportação do café, né? Lá da nossa terra. Virou uma economia mais moderna, mais sofisticada e mais industrializada e urbana, né? Só que esse modelo tinha que ser calibrado ao longo do tempo e não foi, né? Porque criou ali nichos de poder, de reserva de mercado. Isso, grupos monopolistas que não... Para que eu vou mexer? Tipo assim, não vou... o mercado, e o mercado enorme. E o mercado grande, eu acho que é isso. O mercado interno muito grande, com uma política... de certa forma protecionista, gerou uma certa acomodação, vamos dizer, zona de conforto, né, que a gente fala. Tanto que lembra, numa época, o Collor de Mello, que falou que os carros eram uma carroça. O presidente falou... Mas ele que deu início a essa agenda liberalizante. Ele foi um dos primeiros, o governo dele, né, que começou a abrir a importação de carros importados, principalmente, porque foi de onde que saiu essa frase emblemática, né, de que... não sei se vocês lembram, vocês são um pouco mais jovens, não vão lembrar. Antigamente, até 90, até o governo Collor, você não tinha cartão de crédito. A pessoa para viajar para o exterior não tinha que levar travel check, aqueles eu me lembro. Você não tinha cartão internacional, era uma economia feita para ficar dentro de si mesma, né? E isso no mundo impossível, não faz sentido, né? Um mundo interconectado, aí depois internet, e Facebook, não dá, as pessoas viajando, se relacionando. Então nós perdemos eu acho, essa passada nessa transição do momento que, desde o momento do regime de substituição de importações para uma economia mais aberta à concorrência, né? É esse gap que a gente tem que buscar corrigir agora, né? E eu quero crer, viu, Abel, que o Brasil é um super país, né? Baita país, riquíssimo, sofisticadíssimo, com um parque industrial espetacular, o agro, que é um exemplo, economia limpa, tudo de bom, né? Tem massa crítica, tem população, tem território, tem terra, não neva, né? Então, assim, o Brasil está condenado a dar certo, né? Eu acredito muito no Brasil. Nós temos como todo organismo muito grande, né? Tem essas dores do crescimento e tudo mais. Umas dissintonias internas, mas eu quero crer que nós estamos, enfim... A perspectiva eu sempre sou confiante, eu sou fã do Brasil. Enfim. E o Brasil tem muitos fãs nos Estados Unidos, a gente tem que aproveitar isso. E da China, e na Europa, o Brasil... E o Brasil tá barato hoje para o investidor estrangeiro? O que você vai... Tá, né? Enfim, com o dólar... do câmbio, né? Exatamente. É bom para investir no Brasil hoje em dia, né? Tem que... Acho que os agentes econômicos internacionais estão esperando essas definições de política
macroeconômica, sim. reforma tributária que você está Ah. acompanhando. Enfim. Questão também de marcos regulatórios, né? Segurança jurídica. Às vezes, algumas pautas no Brasil que desagradam. Agora mesmo eu estava lendo recentemente que o STF aprovou uma matéria que a cobrança tributária pode retroagir mesmo depois de transitado em julgado. Isso sinaliza de maneira horrível para quem é empreendedor. Porque imagina, eu entrei com um procedimento de contestação jurídica, ganhei na justiça, então isentou aquela multa ou aquele imposto que foi cobrado indevidamente, eu estou tranquilo, qualquer lugar do mundo. Só que agora o STF aprovou no Brasil que pode retroagir a lei e ser cobrado. E aí vem aquela frase célebre, né, que até o passado muitas vezes não é certo. Eu sou otimista, eu adoro, eu compartilho com você, o Brasil é um país fantástico, um país excelente, mas algumas coisas ainda precisam mudar um pouco, eu digo na questão de business, tá? Nem estou entrando em aspecto político, que aí é um campo minado, isso aí. Não vou nem entrar nesse campo aí. Mas no que diz respeito a ambiente de negócio, é muito importante que se tenha segurança jurídica para que os agentes econômicos possam realizar investimentos com segurança. Imagina aquela história da regra. Você mudar a regra do jogo durante o jogo, entendeu? Ou quando o jogo já acabou, você quer mudar a regra do jogo. Mudar a roda do carro com o carro em movimento. Não faz sentido, né? Isso é que você não... Tipo assim, eu fico imaginando, esse tipo de coisa aqui não daria certo. O pessoal não ia aceitar, entendeu? Esse tipo de situação. Então, são coisas que levam à reflexão, né? Acho que você está certíssimo, e como cidadão, e como observador, e como agente econômico, né? Que opera para o Brasil e nos Estados Unidos. Mas assim, eu acho que o grande marco aí da virada deve, na minha opinião, assim, a expectativa está ancorada na questão da reforma tributária, né? E ela passando, acho que cria também digamos assim, um ambiente de mais previsibilidade, né? Mais clareza porque enfim, o capital mundial está aí esperando. Todo mundo quer investir no Brasil. O Brasil Mas assim, você fala, a reforma tributária ela é essencial. É essencial. Eu me lembro uma vez, só para citar um exemplo, eu fui assessorar um grupo que queria montar uma fábrica em Anápolis, lá no Goiás. Visitamos lá a região e tal. Grupo daqui? Era um grupo americano. E eles queriam entender a questão do débito, da questão da tributação ordinário, o sistema ordinário de débito e crédito, do ICMS. Eu fui começar a explicar, não entra na cabeça deles. Tipo assim, para que isso? Ele desistiu. Para quê? Não é que tem oportunidade, igual a gente falou. O Brasil é um país de inúmeras oportunidades. Mas podia ser mais simples, né? A regra podia ser mais simples e direta, que as coisas iriam bem mais para frente. Então, o Brasil é um país com inúmeras oportunidades e desafios, né? Também nos Estados Unidos, que eu costumo dizer, a América é muito bom, mas também não é um país perfeito, né? Tem desafios. Papo muito interessante, mas já estamos chegando aqui no nosso... Gostei muito também. no nosso final, por questão do YouTube. A gente precisa administrar também um tempo. Se deixar, a gente ficaria falando aqui por horas, né? Mais uma vez, quero te agradecer. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para a nossa audiência, você com a sua experiência diplomática em vários países, notadamente aqui nos Estados Unidos, passar aí uma mensagem final para o brasileiro que está aqui, da nossa comunidade vibrante, crescente, dinâmica aqui nos Estados Unidos, e também para o brasileiro que está lá no Brasil, que está nos assistindo, que tem a aspiração, o desejo, que um dia, né, quem sabe, estará aqui também conosco, aqui, compartilhando, interagindo e fazendo negócio aqui nos Estados Unidos. Queria que você fizesse as suas considerações finais aqui nesse bate-papo fantástico. Se liga aí, pessoal. O Brasil é o país das oportunidades, assim como os Estados Unidos também são o país da oportunidade. A gente tem que sempre trabalhar pensando em como nós podemos agregar valor nas nossas atividades. Desde enfim, da atividade mais simples que você desenvolve no Brasil,
até as mais rebuscadas, você fazendo aquilo bem feito, certamente vai ter chance sim de prosperar no mercado, como por exemplo dos Estados Unidos, não só, mas dos Estados Unidos. E uma coisa importante, acho que a mensagem mais assim fundamental, Abel, é que o brasileiro, uma crítica construtiva para nós, eu sou brasileiríssimo, então posso falar. Nós temos muita pressa, nós somos muito imediatistas nos resultados dos nossos negócios. Nós temos que pensar sempre a longo prazo. A Volkswagen, para entrar no Brasil e ter lucro, demorou pelo menos 80 anos. Entende? Então, eu acho que tem que ter a cabeça do empresário essa noção de permanência, de perenidade nas suas ações. Tem grandes empresas brasileiras aqui, por exemplo, que a gente conhece da área de alimentos, que batalharam ali, puseram dinheiro, acreditaram, apostaram, ficaram anos até virar o jogo e hoje se tornaram um brand name nos mercados, nas gôndolas americanas. Então, assim, persistência, acreditar em si próprio, acreditar na força do trabalho, no talento brasileiro e contar com a ajuda de todos nós, da comunidade, no meu caso, no momento do governo, através do consulado, profissionais como o Abel e tantos outros atores nesse processo que é de divulgar a economia brasileira, internacionalizando-a, que é isso que o Brasil precisa, se internacionalizar, se capacitar para disputar mercado em qualquer parte do mundo e também atrair grandes investimentos para o nosso país. Um grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Rodrigo, esse bate-papo fantástico, com lições aí valiosas. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. E sendo capixaba, o nosso lema é o da nossa bandeira. Trabalhe e confia. Um abraço. Você, se gostou desse bate-papo, do nosso podcast que acompanha, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e compartilhar. Passe lá para o seu amigo, para aquela pessoa que está precisando ouvir, entender mais de negócios bilaterais, Brasil e Estados Unidos. E participe conosco até o próximo. E como sempre digo, vamos em frente. Valeu. Valeu, foi massa. Foi legal? Foi massa? Foi massa. Esse trabalho em confia foi bom. Se a gente ensaiar...